Laisa Pamela apresentou na quinta-feira à tarde o seu trabalho, a apresentação da Invexologia. E a Laisa também é coordenadora geral da associação Asinvex. E ela vai falar um pouquinho também sobre essa apresentação, né, Laisa? E sobre o trabalho também, né, que envolve o centro Mater Pensene da Asinvex, né? Ok. Bom, então vamos lá, né? O objetivo da apresentação que eu fiz na quinta-feira à tarde foi de fazer um panorama sobre os fundamentos da técnica da Invexis. Então, do ponto de vista da conscienciologia e da projeciologia, isso é uma abordagem inovadora e super importante para nós, porque o professor Valdo Vieira, ele indica nas tertúlias, nos livros, que esse grupo que está hoje trabalhando com a conscienciologia, a maior parte dele é de intermissivistas, ou seja, pessoas que passaram pelo curso intermissivo, que acontece no período entre uma vida humana e outra. Por ter passado por curso intermissivo, nós planejamos uma programação existencial e vimos para o intrafísico e precisamos executá-la de alguma maneira. A técnica da Invexis é uma forma que é proposta pela conscienciologia de executar esse projeto de vida que foi lá combinado lá no período intermissivo, quando a gente estava no período extrafísico ainda. Do ponto de vista da inversão existencial, qual que é a definição, os parâmetros, os fundamentos? A técnica da Invexis, ela vem quebrar os paradigmas da sociedade intrafísica, porque a pessoa que ressoma o intermissivista, ele começa com uma sensação de que ele tem algo a ser feito nessa vida intrafísica. O sentido da vida, a missão de vida, a razão de estar aqui. E ele vai buscando encontrar o seu grupo, até que em algum momento ele se identifica com a conscienciologia ou ideias parecidas que aos poucos eles podem chegar até uma das ICs, Colégios Invisíveis, através do blog, por exemplo, aqui a gente conversando. Então, acessando essa ideia, ele já chega com aquela inspiração de que tem algo a ser feito. Só que ele chega ainda jovem. Então, é essa grande vantagem e é uma definição da própria técnica da Invexis. A pessoa ela chega até os 26 anos de idade, antes de constituir a maturidade biológica, e ela começa a executar todos os valores, os combinados lá do curso intermissivo. Então antecipa a maturidade, antecipa a interassistencialidade, algo que é muito comum é a pessoa já começar a fazer atividades voluntárias, a querer fazer apresentações em congressos, a dar aulas. Ela começa a ver a necessidade de ela estar acessando o grupo dela. Então, isso acontece do ponto de vista da técnica da Invexis. A pessoa desde cedo já começa a executar, a antecipar essa questão da assistência, e para antecipar a assistência eu preciso aprender, amadurecer um pouquinho para poder compartilhar isso com as outras pessoas. Então, do ponto de vista da técnica da Invexis seria isso, né? Essa questão da antecipação da assistencialidade, da maturidade desde cedo, com foco no alcance, no completismo existencial da Proexis nessa vida intrafísica. Em suma, seria isso. Agora, Laisa, um inversor que esteja vendo você aqui no blog ou que mesmo acesse o blog da Asinvex e que queira entrar em contato com a Asinvex para maiores informações sobre cursos, até mesmo voluntariado, como é que ele deve chegar lá? Bom, nós temos algumas formas de comunicação. Nós temos o nosso site, que é www.asinvexis.org. No site temos o link para o nosso Twitter e para o Facebook. Então também estamos nas redes sociais. E temos e-mail e telefone. O e-mail pode ser contato@asinvexis.org e o telefone 45 2102 1406. Estamos aqui com o conferencista Alexandre Baltazar. Alexandre, qual foi sua participação nesse congresso? Bom, a minha contribuição no Congresso de Inversão Existencial e de Serenologia foi com uma palestra sobre a minha prática, através de fatos, da aplicação da técnica da inversão existencial. A conferência intitulada Fatuística na aplicação da técnica da inversão existencial, eu busquei apresentar 7 inversões básicas ou vivências básicas que ilustram de uma forma bastante pragmática como foi vivenciar a inversão existencial ao longo desses anos que eu conheço a conscienciologia. Eu tive acesso à técnica da inversão existencial em 1992 e a partir de 93 é que eu me tornei voluntário do IIPC e eu comecei efetivamente a aplicação da técnica.
Na ocasião eu coordenei o grupo de inversores existenciais da cidade de Florianópolis e a partir de então eclodiu todo o processo do CAEC, onde eu mudei para Foz do Iguaçu, sou um dos fundadores do CAEC, depois eu estive aqui na Aracê também como fundador da instituição. E aí a vivência ao longo desses anos foi muito interessante se nós analisarmos sob o viés da inversão existencial, que eu aplicava a técnica e fiz uma série de escolhas que de uma certa forma viabilizaram a minha permanência no grupo e o atingimento dos objetivos existenciais. Eu estou falando de serenário. Eu fiz 3 experimentos. Eu fiz um experimento em 2007, com 21 anos, um experimento em 2008, aos 23 e outro em janeiro desse ano, aos 26 anos. Como todos sabem, o serenário é um laboratório peculiar, ele é diferente. Você tem de isolamento, de imersão intrafísica, 3 dias, isolado de qualquer contexto, de qualquer cenário. Estamos aqui com o Igor Cabral, que acabou de fazer sua apresentação. Igor, nós gostaríamos de saber o que você pode nos falar sobre as suas percepções e parapercepções em relação à sua conferência. Muito obrigado, Ana. A minha conferência tratou do serenário, né, o Laboratório Radical da Heurística, enquanto uma ferramenta que potencializa a técnica da inversão existencial. A ideia da minha apresentação foi utilizar o laboratório, que é uma técnica como outras que a gente tem na Conscienciologia, visando qualificar o que a gente tem enquanto inversão existencial hoje, de técnica, de uso, de prática, principalmente no meu caso, que foi a minha casuística, né? O meu exemplo, acabei sendo uma consciência que expôs alguns casos pessoais ali. E o que eu tiro, né, o estratifico de tudo isso? O serenário me ajudou muito numa questão de reperspectivar as minhas prioridades de vida, atrelados aos meus objetivos de ProEx. Então a gente consegue diminuir o conflito interno, né, diminuir a dissonância que a gente tem hoje, confluir os objetivos em direção a um ponto único e trabalhar em cima desse objetivo, assim, tendo uma meta clara de fazer o que a gente tem hoje na vida intrafísica valer a pena, da gente ter resultados práticos, positivos e principalmente evolutivos e assistenciais com o que a gente faz. Quem aqui já fez alguma reciclagem intraconsciencial? Puxa, tô feliz porque estamos na mesma sintonia, então. E quem acha que tem que fazer ainda muitas reciclagens intraconscienciais? Então, realmente, estamos no caminho certo. Hoje eu vou expor um pouquinho sobre a questão da reciclagem intraconsciencial e vou falar um pouquinho da minha casuística, né? Um pedacinho da minha existência, digamos, porque realmente quando a gente começa a entender o que se passa, né, por trás da nossa consciência e o que realmente rege todo o cosmos, passa a ser pequeno algumas coisas, mas elas são significativas. E a reciclagem intraconsciencial começa com a sua atitude hoje. Trini, você poderia resumir um pouco, falar um pouco para a gente sobre o seu trabalho? Bom, o título do meu trabalho, né, é o processo de reciclagem intraconsciencial de uma inversora existencial. Então, o artigo é a fundamentação do processo de reciclagem intraconsciencial, que eu dividi em 2 tipos, né? A reciclagem crítica e a reciclagem profilática. Então, no contexto da inversão existencial, o ideal é que o inversor consiga otimizar seus processos através das profilaxias. Ou seja, se você consegue antecipar uma reciclagem, você consegue, concorda, ganhar tempo para que você possa cada vez mais evoluir, né? E no caso da questão da reciclítica, você adia aquele problema até chegar no momento do não dar mais mesmo. E você tem que mudar. Então, assim, lá eu coloco a minha casuística, que eu vivenciei uma reciclagem muito crítica, de ter que finalizar um relacionamento, né, com o meu antigo parceiro, que durou 3 anos, o relacionamento, e foi uma reciclística porque eu adiei até as últimas consequências do processo. E só a partir do meu posicionamento, da minha determinação quanto às questões evolutivas, que eu decidi abrir mão da relação. E isso foi um processo de reciclagem crítica. Um processo de reciclagem profilática, por exemplo, foi quando eu decidi mudar de curso de graduação. Não foi uma questão que eu deixei chegar até o final do curso para abrir mão. Eu consegui, nos primeiros períodos, mudar de música para administração, que foi o curso que eu me formei.
Então, esses foram 2 exemplos, né, de questões de decisões de vida que eu tive que tomar. E nesse artigo eu consigo fundamentar esses 2 processos para que as pessoas possam ter como exemplo e incentivar as reciclagens pessoais. Então, acho que sem Recim não há Invex, não há Ressex, não há evolução. Então, esse artigo ele vem provar e fundamentar todo esse processo que é fundamental para a evolução da consciência. Tá ok? Muito obrigada, amigo.